Você que está aí agora no seu lar, pegue aí a sua Bíblia para fazermos uma leitura da palavra de Deus. Abra no segundo livro das Crônicas. O texto que eu vou ler nessa noite é um texto muito conhecido e servirá para a nossa meditação nessa noite, uma palavra de vitória, uma palavra de encorajamento, que está no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20. Para nós iniciarmos a palavra nessa noite, nós vamos ler o verso de número 17. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, iniciaremos com o verso de número 17, que diz assim a palavra de Deus: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém. Olha que palavra maravilhosa. Essa palavra está dentro de um contexto que narra a ocasião que o povo de Deus passou por uma grande aflição. Quando nós lemos o texto sagrado, nós aprendemos que dois grandes povos, unidos com mais um povo, que eram os edonitas, os moabitas, os edonitas e os amonitas, três povos estavam unidos à palavra do nosso Deus. Lemos que quando o rei Josafá recebeu a informação que o povo inimigo vinha para pelejar contra Judá e para tomar as terras de Israel, tomar as terras de Judá, diz a Bíblia que isso gerou uma grande preocupação, tanto do rei como de todo o povo. Quando lemos o texto sagrado, no versículo de número 2, diz que alguém veio a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão. E quando alguém trouxe para Josafá essa informação, o versículo 3 diz que Josafá ficou temeroso diante daquela notícia tão ruim, de que esses povos estavam unidos para tomar a terra de Judá no período do rei Josafá. E ele se pôs a buscar ao Senhor. É o primeiro ato de Josafá, quando ele foi impactado por esta notícia negativa. E aqui nós já temos um grande ensinamento. Josafá, ele optou pelo caminho mais acertado para se obter vitória em todo o tempo e no tempo da luta, que é buscar ao Senhor. Através desta busca que Josafá fez de Deus, o texto sagrado relata-nos que Deus lhe orientou e ele, Josafá, decidiu reunir todo o povo em jejum para também orarem ao Senhor e para clamar ao Senhor diante daquela batalha que estava proposta, daquela luta que estava proposta para o povo de Deus. Observem bem que Josafá não se preocupou em se armar com espada e com lança. Não buscou escudo e escudeiros, mas ele se colocou a buscar a Deus. Quando ele reúne o povo desarmados, e o povo ainda não sabe o que vai fazer para
sair desta situação. Humanamente falando, eles não estavam bem armados. Humanamente falando, eles não sabiam como sair desse problema, dessa dificuldade. Mas o texto sagrado nos ensina que eles atenderam a voz do rei e se reuniram na casa de Deus para buscar a presença de Deus. Então vejam bem, o povo escolheu o melhor caminho que se deve escolher para obter vitória, a oração. E eles estavam orando e jejuando. E quando nós lemos o texto sagrado, a palavra de Deus, a partir do versículo de número 5, do verso 5 ao verso 13, os irmãos vão encontrar toda a dinâmica da oração de Josafá. Ele, quando está buscando a Deus e suplicando a Deus, pedindo a bênção de Deus diante daquele problema que estava apresentado, ele entra na presença de Deus, demonstrando claramente confiar inteiramente no poder de Deus. Ele faz menção disso no versículo de número 6, de que ele estava ali orando, buscando um socorro de um Deus que ele confiava inteiramente, que ele acreditava que era capaz suficientemente para garantir vitória e para destruir o inimigo. Ele entra diante de Deus em oração, falando do poder de Deus, porque de nada adianta orar se não crer nesse Deus. Mas ele entrou dizendo: Senhor, nós cremos que o teu poder é sem medida. E Josafá começa a falar com Deus em oração. Diante de todo o povo, ele vai falar de que a terra era uma herança de Deus. Diante de todo o povo, ele vai também dizer que ele acreditava nas promessas de Deus. E quando vamos no finalzinho da oração de Josafá, ele apresenta a sua pequenez. Ele não teve timidez para dizer para Deus, mesmo estando diante dos seus liderados, duas coisas que marcam muito o momento da oração de Josafá. Ele disse para Deus que ele não sabia o que fazer, e ele disse para Deus que não tinha força contra a multidão de inimigo. Josafá não posou de grande, Josafá não posou de forte. Josafá se rendeu inteiramente à disposição de Deus. Ele viu que o problema era muito maior do que as suas capacidades. Ele viu que os inimigos estavam mais armados do que eles. E ele percebeu que nenhuma estratégia à altura da peleja veio à sua mente, para que ele pudesse elaborar um confronto contra os amonitas e os edonitas e os moabitas. Então ele declara diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não tenho força, nós não temos força contra a multidão de inimigo que vem contra nós. Nós também não sabemos o que fazer, estamos aqui perdidos, desorientados, sem saber como agir dentro dessa situação. E isso aqui me chamou muita atenção, porque mostra um rei, e não só o rei, mas todo o povo que estava sobre o seu domínio, inteiramente rendidos a Deus. E é exatamente nesse momento, meus irmãos, que nós nos rendemos inteiramente a Deus, que nos esvaziamos de nós mesmos, que nos despimos de nossa capacidade, que abrimos mão da força do nosso braço e da capacidade de nossas armas, é que nós vamos experimentar os maiores milagres. Quando nós confiamos ainda na força do nosso braço, quando nós confiamos ainda na nossa própria inteligência, nas nossas astúcias, nós impedimos o operar de Deus. Quando nós confiamos na capacidade do nosso exército,
na arma que levamos conosco, seja ela física, intelectual, de que natureza for, nós impedimos o agir e o operar de Deus. É necessário entender que tem coisas que é para nós fazermos e que dá para nós fazermos e que Deus permite que nós fazemos. Mas tem coisas que acontecem na vida da gente que só Deus pode fazer. Tem doença que remédio cura, que o médico cura, que uma cirurgia resolve, mas tem doença que só Deus pode curar. Tem problema que o psicólogo, o advogado, outros profissionais ajudam e resolvem, mas tem problema que somente Deus pode resolver. E é nesse momento que nós precisamos ter inteligência, como dizem no adágio popular, para não ficar dando murro em ponta de faca. Aquilo que é Deus que vai fazer e a gente perdendo a peleja, perdendo espaço para o inimigo, tentando fazer nós mesmos. Josafá entendeu que o inimigo era muito forte para ele pelejar com as suas próprias forças. Ele entendeu que não era capaz de vencer aquela peleja com as suas próprias, os seus próprios preparos e a sua própria organização, que ele não era capaz de tal coisa. E ele então se rendeu inteiramente a Deus e se colocou inteiramente à disposição de Deus. E ele faz isso em oração. E eu sei que enquanto eu estou falando aqui, alguém deve estar se identificando com essa palavra, dizendo: eu estou vivendo um momento como este, onde os meus recursos, a minha capacidade, a minha influência não são capazes de resolver o meu problema. E quem sabe você tem lutado. Não é porque você não tem batido em muitas portas, você tem batido em muitas portas, mas ou elas estão cerradas, ou elas não foram capazes de ajudar em suas necessidades. Mas eu quero te dizer, faça como Josafá. Busque a Deus em oração. 3 semanas que eu falo em algum momento sobre o poder da oração. Não desista de buscar a Deus por esta causa. Quero te falar para você mesmo que hoje pensava em desistir, de abrir mão dessa causa, de não lutar mais por esta causa. Assim diz o Senhor, vosso Deus: não é tempo de desistir. Levantai a vossa cabeça, porque o Senhor é inteiramente suficiente, capaz de te ajudar na sua necessidade. Então ore a Deus, faça uma proposta, nesta semana mesmo, a partir de amanhã, de orar a Deus e de jejuar a Deus por esta causa, como fez Josafá. Jogue sua espada fora, se desarme e se renda inteiramente ao poder de Deus, e você vai ver que até o final desta semana, eu estou dizendo que até o final desta semana, Deus dará um sinal, uma resposta para você, assim diz a palavra do Senhor. Olha o que vai acontecer com Josafá. Quando ele orou a Deus, quando ele, juntamente com todo o povo, se esvaziou de si mesmo, quando ele se rendeu inteiramente ao poder de Deus, aí a Bíblia diz, a partir do versículo de número 14, do 14 ao 17, que aí veio a resposta de Deus para Josafá. O historiador Flávio Joséfo diz que neste momento eles ainda estavam chorando. Todos ali ainda estavam com lágrimas nos olhos, quando de repente, e eu gosto quando a Bíblia usa a expressão de repente, porque dá a entender quando não esperamos. De repente, fala da surpresa de Deus para nós. Eles ainda estavam orando com lágrimas nos olhos, certamente muitos ainda estavam soluçando, não esquecendo que o inimigo está vindo, ganhando terreno, ameaçando o povo. Quando de repente a Bíblia diz que o Espírito de Deus
entrou na congregação. E quando o Espírito de Deus entrou na congregação, o Espírito de Deus tomou o profeta Jaziel e começou a usar o profeta Jaziel. E Deus começou, através do seu Espírito Santo, falar através dos lábios de Jaziel. Então vamos observar o que foi que Deus falou para Josafá e para o povo, quando eles estavam debaixo de ameaça, debaixo de perigo, diante de um grande problema, e que eles jejuaram e buscaram a presença de Deus. Vamos ver o que foi que Deus falou com Josafá. A primeira coisa que Deus falou foi: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Olha o que Deus está dizendo: tenha paz. Tenha paz. Mesmo que você ouça zunidos de guerra, Deus está dizendo: tenha paz. Não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Era a multidão de inimigo que estava causando o espanto. Era a multidão de inimigo que estava tirando o sono. Era a multidão de inimigo que estava tirando o sossego. Mas Deus está dizendo: não temas e nem vos assusteis por causa desta grande multidão. E como é maravilhoso quando a palavra de Deus vem ao nosso encontro para gerar em nós paz, para gerar em nós tranquilidade, para gerar em nós sossego, principalmente no tempo das árduas aflições da vida. E Deus continua dizendo: vocês não precisam se preocupar como o que é que vai fazer, pela força que vocês não têm contra a multidão de inimigos. Sobre isso vocês não precisam preocupar. Porque Josafá tinha dito para Deus: eu não tenho força e não sei o que fazer. Aí Deus diz: mas sobre isso não precisam preocupar. Por que, Senhor? Aí ele responde: porque a peleja não é vossa. Assim diz o Senhor: a peleja é de Deus. É o Senhor quem vai pelejar por ti. Então levante a sua mão para agradecer a Deus onde você estiver, meu irmão, porque se a peleja é de Deus, a vitória é certa, porque Deus nunca perdeu uma guerra para ninguém. Não é concebível no mundo espiritual um Deus onipotente perder a peleja para alguém. Deus não perde, Deus ganha todas, e Deus vai ganhar a sua peleja também. Aleluia. Deus vai ganhar a sua peleja também. Não esqueça, viu? Quando chegar o dia do cântico da vitória, não esqueça que não foi o teu braço, a tua força, nem teu pastor, nem teu amigo, que tudo foi Deus, que a glória é de Deus, que a honra é de Deus e o louvor é para Deus, porque é de Deus que virá a sua vitória. Não esqueça disso. Josafá acabara de dizer em sua oração: eu não sei o que fazer, eu não tenho forças contra essa multidão. E Deus dizendo: não se preocupe, por causa disso não, tende paz, porque a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Se você é de Deus, Deus peleja por ti, está lutando por ti, pelas tuas causas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Isaías capítulo 43, versículo de número 13 diz: operando Deus, quem impedirá? Eu gosto quando Deus anuncia um milagre. Eu gosto, porque quando Deus anuncia um milagre, passa o céu e passa a terra, seca a árvore, cai as folhas, mas a palavra dele não passa, é fiel, ela cumpre na íntegra, para a glória do seu santo nome. Eu gosto quando Deus fala que vai fazer, porque quando Deus fala que vai fazer, Ele faz. E Deus está falando nessa noite, através dessa palavra. Deus está falando contigo, meu irmão.
Deus está falando contigo, minha irmã, que Ele vai fazer, e é para ter calma, é para sossegar a tua alma e o teu coração, porque Deus vai fazer. Aleluia. Ele continua dizendo: amanhã descerá o vale. Versículo 17. Deus continua: nesta peleja não tereis de pelejar. Talvez o teu temor é porque você não sabe como é que vai pelejar uma peleja árdua dessa. E Deus está dizendo: mas não é você quem vai pelejar. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede o livramento do Senhor. Que coisa interessante. Que coisa interessante. Porque Deus anuncia a vitória, Deus anuncia que a peleja é Ele quem vai pelejar a favor do povo, mas Deus não disse que era para o povo ir embora. Deus não disse que era para o povo deixar de congregar, de cultuar, de adorar. Ele diz: é para ficar. Ficai aqui, atentos, apercebidos, porque amanhã o Senhor virá e vos dará vitória. Aleluia, glórias a Deus. Aí surge-nos uma interrogação: o que fazer agora? Se eu orei, se eu jejuei, ou se eu estou orando, estou jejuando, e Deus já antecipou, dizendo que vai me dar vitória. Tem falado comigo quando eu ouço um louvor, tem falado comigo quando eu leio a palavra, tem falado comigo quando eu ouço a pregação da palavra, tem falado comigo quando eu oro, e até quando eu sonho, Deus tem falado que vai me dar vitória. Então o que é que eu vou fazer agora? Josafá também nos ensina. Quando Deus disse que daria vitória, que não era mais para o povo temer, ficar assustado, preocupado, e Deus assumiu a guerra, dizendo: é minha guerra, minha peleja, eu pelejarei por vós. Aí está escrito, a partir do versículo 18, do 18 ao versículo de número 21, que Josafá, juntamente com todo o povo, se prostraram para adorar ao Senhor. Preste atenção. O inimigo ainda não tinha sido derrotado. O inimigo ainda vinha ferozmente, ganhando terreno e aproximando da terra do povo para invadir e tomar a terra do povo. Mas enquanto isso, Josafá não estava mais preocupado, não estava mais angustiado. Josafá já tinha orado, Deus já tinha dado resposta a Josafá, e Josafá agora está celebrando o culto da vitória. Você é capaz, meu irmão, de oferecer um culto, um louvor a Deus, começando por essa noite, por algo que Ele ainda não fez, mas que fará? Você é capaz de cantar uma canção, aleluia, em gratidão a Deus por algo que Ele ainda não fez, mas que fará? Você é capaz? Eu gosto muito do verso bíblico que está lá em Romanos, que diz: alegrai-vos na esperança. É antecipar a alegria por algo que ainda não chegou, mas que eu creio, por algo que eu ainda não recebi, mas que eu creio. E eu projeto na minha mente, eu projeto na minha visão espiritual, e eu contemplo aquilo que Deus disse que vai me dar. Eu não recebi ainda, mas consigo ver. Você é capaz de projetar na sua mente o seu milagre? Faça esse exercício nessa noite, de projetar na sua mente o seu milagre. Você é capaz de projetar na sua visão espiritual agora o seu milagre, e pela fé você contemplar o milagre, pela fé você contemplar o milagre de Deus. É isso que o povo está vivendo. O inimigo ainda não foi destruído, o inimigo ainda está feroz, mas Deus já falou que vai dar vitória. Então Deus falou, está falado. Pode escrever, assinar, carimbar, autenticar, porque Deus falou, está falado.
E é exatamente o que está acontecendo aqui. Todo o povo prostra para adorar ao Senhor. E diz que eles faziam isso com o rosto no chão. Com o rosto no chão, prostraram com o rosto no chão e adoraram a Deus pela vitória antecipadamente. Isso é uma fé maravilhosa. E diz a Bíblia que nesse momento os levitas também começaram a louvar a Deus. Possivelmente aqui agora é com cântico. Diz que eles louvavam a Deus com voz alta. É muito engraçado. Porque o inimigo que assustava tanto, que ferozmente ameaçava tanto, ele ainda não foi destruído. Mas bastou a palavra de Deus para os levitas agora louvar a Deus com voz alta. Talvez você ainda sinta essa dor, mas se Deus falou que vai te curar, já dá para louvar a Deus com voz alta. Talvez o teu filho ainda não veio para a igreja, mas se Deus falou que vai resgatá-lo, já dá para louvar a Deus com voz alta. Talvez esse milagre que você tanto tem pedido ainda não se concretizou e você nem vê por onde, mas você está crendo na palavra e você acredita que essa palavra nessa noite é uma profecia da minha boca para os teus ouvidos e ao teu coração. Então já dá para louvar a Deus com voz alta nesta noite. Diz que eles louvavam a Deus com voz alta. Eu fico imaginando o inimigo vindo e o povo louvando a Deus com voz alta, crendo que o que Deus falou está garantido. E finalmente, meus irmãos, no dia vindouro, que eu vou chamar nessa noite de o dia da vitória, porque o seu dia da vitória vai chegar. E para muitos esse dia já chegou. Hoje é o dia da sua vitória. Você pode tomar posse onde você está. Jesus te visita agora e te cura onde você está. Você pode depois mandar uma mensagem dizendo: Jesus me curou, no momento da pregação da palavra, porque Jesus visita você agora. Jesus visita a tua casa agora, aleluia. E Ele visita as tuas necessidades. Ele está entrando lá dentro da despensa da tua casa. O Espírito de Deus está sondando, escaneando o teu corpo, os teus órgãos internos. E Ele está visitando agora o lugar da enfermidade, arrancando o mal pela raiz, não deixando sequela, é arrancando pela raiz. Aleluia. E enquanto isso, louve a Deus, celebre ao Senhor com alegria. Quem ouviu os teus lamentos hoje pela manhã não entenderá o teu cântico hoje à noite, mas agora você tem motivo para cantar, porque Deus falou contigo e está falando ao teu coração. Quando chegou o dia da vitória, todo o povo é organizado para sair em ordem de peleja. Não com espada, nem com escudo, nem com lança, capacete, nem com pedras e paus, mas com cântico ao Senhor. Como é que pode um povo vencer um exército com cântico ao Senhor? Veja o quanto faz falta esse cântico que você não canta, por causa dessa amargura. Esse cântico que você não executa, por causa dessa angústia que tem tomado o teu ser. Veja quanta falta ele faz no mundo e na guerra espiritual que você trava. E eu quero te dizer, volte a cantar. Porque enquanto você canta e celebra e adora e serve ao Senhor com alegria, com toda a intensidade, Deus vai visitar a sua necessidade. Porque diz que eles
começaram a louvar ao Senhor. E em coro, e em voz alta, eles diziam mais ou menos o que foi lido aqui na palavra oficial desta noite. Eles diziam assim: louvado seja o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Louvado seja o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E continuavam: louvado seja o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E está na Bíblia. Está na Bíblia. Versículo de número 22. Está escrito: e ao tempo em que começaram a louvar. Foi no tempo do louvor que a vitória chegou. Como é que pode? Aleluia! O teu louvor tem muita importância para Deus. É aí que eu entendo aquele versículo da Bíblia que diz que Deus habita no meio dos louvores. Quando o louvor é sincero, Deus vem e fica ali. E naquele momento o mal é dissipado, porque Deus habita no meio dos louvores. Quando eles começaram a louvar ao Senhor, versículo de número 22, ao tempo em que começaram a louvar o Senhor, primeiro, o Senhor pôs emboscada contra os inimigos. Como eu digo na igreja, né? Olha aqui para mim. Enquanto eles começaram a louvar o Senhor pôs emboscada contra o inimigo. O povo de Deus louvava. E quem colocava emboscada contra o inimigo? Deus. O povo de Deus louvava. E quem destruiu o inimigo? Deus. Enquanto eles louvavam o Senhor pôs emboscada contra o inimigo. E ainda no versículo de número 22, enquanto eles louvavam ao Senhor, o inimigo foi desbaratado. Aleluia! Durante o louvor, durante o culto, durante o momento de adoração, o inimigo foi emboscado e o inimigo foi desbaratado e a vitória foi garantida para a glória do nosso Deus. Aquele vale, que seria vale de sofrimento, segundo o versículo de número 26, agora foi transformado no vale de louvores, porque o nome do vale agora será Bereca, e esse nome significa vale de bênçãos. Deus transformou o vale da agonia em vale de bênçãos. Deus transformou o vale de mortandade em vale de vida, em vale de bênçãos. E eu quero deixar essa mensagem para o seu coração nessa noite, meu irmão e minha irmã. Não desista. Não desista, não seja fraco. Não desista. Seja firme e fiel. Ore, jejuma, também não fique de braço cruzado, deitado em berço esplêndido, esperando a bênção chegar, que não é assim que funciona. Você precisa orar. Você precisa jejuar. Você precisa buscar a Deus. Se fizeres isso, o Senhor virá ao teu encontro. E assim como fez com Josafá e todo o povo, o Senhor fará contigo e com sua família e te dará vitória. E quem crê nisso pode dar graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Amém, meus amados irmãos? Eu espero que vocês tenham entendido a palavra de Deus nessa noite. Eu vou convidar aqui o ministério. Eles vão se organizarem novamente para nós continuarmos louvando a majestade santa de Deus. Mesmo aí onde você está, na rua, dentro de um carro, na sala de uma casa, no quarto, onde você estiver agora, vamos louvar a Deus com alegria. Vamos aproveitar aqui o ministério Aleluia
e juntamente vamos adorar a Deus. Coloque a tua causa diante do Senhor. Faça